Bom dia, que Deus nos abençoe por mais esse domingo que nós vamos aprender na escola bíblica dominical, o que Deus reserva para nós. É diferente novamente estarmos aqui com o auditório vazio, mas sabendo e reconhecendo a soberania de Deus para que Ele trate dessa pandemia e nos coloque juntos novamente em comunhão física. Em comunhão virtual, nós sabemos que nós temos nos socorrido e nós temos nos protegido e nós temos testemunhado para que nós estejamos cada vez mais próximos uns dos outros. Dentro dessa linha, eu vou iniciar com uma oração, clamando pelos nossos dias e, acima de tudo, pedindo pelos nossos entes queridos que estão acometidos, estão em dificuldades, alguns enlutados, e assim nós possamos nos compadecer e estejamos também orando uns pelos outros. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela multiplicação que o Senhor tem feito nos nossos caminhos, das inúmeras bênçãos que o Senhor tem distribuído. Agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, agradecemos, ó Deus, pela Tua proteção. E em meio a tudo isso que está ao nosso redor, nós queremos, ó Deus, que o Senhor possa chegar à paz àqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitando da cura, aqueles que precisam, ó Deus, ouvir a Tua voz. E também pedimos, Senhor, para que o Senhor possa estar com os médicos, com os enfermeiros, com todos aqueles que estão envolvidos na linha de frente, para que isso tudo possa passar, que a vacina seja o remédio que o Senhor traz às nossas mãos, mas que com todo esse ensinamento nós saibamos caminhar melhor. Queria te pedir, Senhor, pela vida da tia Maria, que a tua serva possa estar melhor e ela se sinta, ó Deus, na palma da tua mão neste momento. Que o Senhor possa estar com ela, que o Senhor possa, ó Deus, revigorá-la e restabelecer a sua saúde. Nosso muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, amém. Nossa missão hoje é falar de Simeão. Quem seria esse personagem bíblico que temos aqui na revista? A revista foi escrita por Victor Sarati. E ele trouxe uma lição extremamente recompensadora aos olhos humanos. Aqueles que almejam que Jesus nasceu e ele propagou aquilo que Deus tinha lhe falado antes dele partir da terra. Quem é esse camarada que chama-se Simeão, cujo subtítulo tem A Espera Recompensada? Uma espera extremamente recompensada. Para isso, eu vou pedir para que os irmãos me ajudem e nós tenhamos hoje uma lição compartilhada e, acima de tudo, uma lição que Deus possa nos ensinar cada vez mais, trazendo à luz do que Ele quer falar para nós. Eu, apenas como um mero interlocutor, me faço aqui presente, pronto para servir e que Deus possa realmente nos trazer essa palavra recompensadora para nós. Miltinho vai ler para nós em Lucas. Eu queria que vocês abrissem aí ou de repente abram seus aplicativos. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 35. Nós vamos ler a palavra que vai iniciar a nossa lição. Por favor, Milton.
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos ler novamente o versículo que é o versículo-chave, versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tinha recebido então uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. Quem seria aos moldes de hoje e aos moldes daquele tempo que tinha completa intimidade com o Senhor e que se fazia gerar o Espírito Santo na vida daquela pessoa, para que a pessoa pudesse ouvir o que Deus estava falando para ele. E no caso de Simeão, dizendo corretamente para ele, de que não morreria antes de ver o Cristo. Essa passagem só está em Lucas. E é com uma alegria tão grande que Simeão foi recompensado nessa espera, que nós vamos aplicar hoje algumas lições importantes ao modelo de hoje. Uma delas, que se trata dessa consolação de Israel. Ela está relacionada a quê? A esperança de Jesus. A esperança de Jesus. Aí a gente volta um pouquinho no tempo, até mesmo no domingo passado, quando a gente aplicou e falou assim que a Bíblia não é desatualizada e que nós fazemos parte da história e que nós estamos inseridos na história e que a história da humanidade ainda não terminou. Porque Deus começou, porque Deus está executando e porque Deus tem um caminho para todos nós diante dele. Olha a importância com que Deus falou para Simeão e recompensou a sua vida de uma maneira a dizer que Jesus nasceria e seria o Salvador. Jesus nasceria e seria o seu Salvador. Quando a gente estuda essa lição, a gente, com certeza, tal qual Simeão, a gente espera a vinda de Jesus. O Espírito Santo tinha revelado que ele não morreria antes de ver. E na confiança, ele acreditou e, acima de tudo, nos faz também acreditar nos dias de hoje. É impossível ouvir ou, de repente, deixar de lado a aplicação da Bíblia e comentá-la de uma maneira desatualizada. Aí alguns vão falar, mas você está usando algum jargão muito parecido com o jargão aí que estão na discussão. Não é nada disso. Nós sabemos a discussão do mundo, a discussão de algumas autoridades, ainda que pequem, ainda que eles deslizem,
eles têm autoridade. Algumas palavras, às vezes, são mal interpretadas e, às vezes, nos deixam com alguns deslizes e algumas aplicações teológicas fora do contexto, que é o caso de algum pastor que se referiu a essa maneira prosaica de falar que a Bíblia está desatualizada, mas ele a usou num outro contexto. Mas a linha de raciocínio não é essa. A linha é dizer que, tal qual Simeão se colocou dentro da promessa divina de que ele não morreria, de que veria Cristo, o Salvador, é a mesma promessa que nós hoje temos para conosco. Olha que interessante. A mesma promessa prometida a Deus, prometida a Simeão, foi prometida a todos nós. E é assim que nós somos recompensados, da mesma maneira como Simeão. Ao modelo judaico da época, Jesus tinha que ser circuncidado ao 8º dia de vida, conforme determinava a lei. 32 dias depois, José e Maria foram ao templo em Jerusalém para sacrificar e nessa cerimônia apresentar ao Senhor o primogênito deles, conforme mandava a lei. Vamos ler um pouquinho essa passagem para a gente entender esse modelo judaico de grande profundidade para nós. Miltinho vai me ajudar. Êxodo 13, abram suas Bíblias. Êxodo 13, versículo 2 e o versículo 12. Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim homens como de animais, é meu. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiverem. Os machos serão do Senhor. O modelo judaico foi extremamente cumprido por Jesus e sua família. José e Maria não deixaram de cumprir um só segundo os modelos da lei da época. Nós falamos isso também, aulas anteriores, sobre a questão da lei. Vocês devem lembrar que algum versículo muito apropriado para nós da aula passada, e também retrasada, porque semana passada nós fizemos um combo, né? Nós falamos de César Augusto e falamos também dos pastores. Os pastores, nós não falamos dos reis, porque a Bíblia não se dirige aos reis. Ele não se dirige à palavra reis, e sim aos magos, aqueles pastores humildes e servos que viram a Jesus e testemunharam dele. Nós nos referimos ao modelo judaico que tinha uma categoria intrínseca a seguir, a lei ser cumprida. Jesus cumpriu isso no 8º dia e depois foi apresentado 32 dias depois. Alguns manuscritos nos dizem que o correto são 40 dias. Então, Maria e José talvez tenham esperado a completa seguir a regra dos 40 dias para ser apresentado ali ao redor da sinagoga, que era a sinagoga judaica. É nesse contexto, que Lucas relata essa expectativa de um idoso que chamava-se Simeão. Sua vida, seu anseio, sua certeza de missão cumprida, que inspiraram todos os cristãos a terminarem bem e a aguardarem a volta de Cristo. A história de Simeão é só narrada em Lucas. Olha que impressionante isso. Ele foi, sim, um cara temente a Deus, que visitou o templo quando Jesus estava sendo apresentado, e assim apresentou o menino Jesus, com palavras de gratidão, louvor e de profecia. É muito interessante a vida de Simeão,
que com tão poucas palavras nos levam a uma reflexão tão profunda e ao mesmo tempo gratificante aos pés da cruz. Guarde isso. Sempre aos pés da cruz. Existem 3 exemplos de louvor a Deus em Lucas. 3 exemplos. Um deles é o versículo que nós lemos, que eu queria que o Miltinho lesse novamente, por gentileza. Está em Lucas 2, versículo 28. Porque este versículo retrata um dos 3 exemplos do capítulo de Lucas. Do livro de Lucas, que fala dos 3 exemplos de louvor a Deus em Lucas. Primeiro foi em Zacarias, terceiro foi de Ana. Nós não vamos falar de Ana, que é na sequência de Simeão, pelo menos hoje. Nós vamos tratar de Simeão. Então nós temos Zacarias, Simeão e Ana. Para não perdermos o foco, vamos ao versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ele tomou nos braços. Eu fico imaginando o quanto gratificante deve ter sido aquele momento para Simeão. Que há muito tempo o Espírito já tinha falado com ele. E já tinha, de maneira correta, dito para ele que ele seria o protagonista e testemunho desse momento fantástico. Quantos de nós, gostaríamos de estar no lugar de Simeão? Quantos de nós gostaríamos de fato ter sido testemunhas vivas daquele momento, daquele procedimento, e que se cumpriu a lei, o modelo judaico, e que Simeão, uma pessoa desconhecida por muitos, mas nunca por Deus, ele sim, Deus conhecia bem. Vamos saber então, mais adiante, sobre esse Simeão que Deus quer nos falar. Esse caráter de confiança de Simeão. Eu queria que nós lêssemos Gênesis, capítulo 49, versículo 18. Por favor, Milton. A tua salvação espero, ó Senhor. Pode ler de novo? A tua salvação espero, ó Senhor. Em Gênesis 49, 18, nós temos o relato da nossa esperança. Quem era esse camarada justo, piedoso, judeu autêntico, que amava e confiava na promessa do que Deus falou com ele? Qual era essa promessa? De que Cristo viria. O Espírito estava sobre ele. E o Espírito revelou a ele que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Essa era a esperança dele. E eu vou trazer de novo para nós. Deve ser a nossa constante esperança. Ele era um cara justo, um cara piedoso e um judeu autêntico. Queria bater um pouco nessa tecla. Justo, piedoso, judeu autêntico. Quantos de nós gostaríamos de ser intitulados num texto único, num relato de Lucas, que descreveu a vida de Simeão com tanta propriedade, com tanta veracidade,
e nos deu uma atualização tão ávida para nós nos dias de hoje, que é a descrição mais correta de um cristão. Essa característica do cristão é a característica que nós temos que ter dentro de uma cartilha mais elaborada, mais autêntica, e que nós não fujamos dessa cartilha. Sejamos conhecidos como justos, como homens piedosos, como pessoas que respeitam a lei e não desafiam a lei, mas ao mesmo tempo estejamos prontos para divulgar o que Jesus quer e nos ensinou, falar dele a toda e qualquer criatura. É muito interessante as qualidades de Simeão. Antes de chegar aqui o desafio, vou voltar aqui. Simeão tinha um significado na raiz hebraica, Shema, que significa que ele ouviu. Ele ouviu. Ele cresceu ouvindo que o Salvador viria, e essa confiança nutriu toda a sua vida. Isaías 25, versículo 9. Abram suas Bíblias, por favor. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Na sua salvação nos alegraremos. Ele aguardava a consolação de Israel. A consolação de Israel nada mais é do que a esperança messiânica, a esperança de Jesus. Ele aguardava com ansiedade a esperança de Jesus. Aos modelos judaicos, aos modelos daquela época, é o mesmo modelo que nós temos hoje. É o mesmo modelo. A nossa esperança em Jesus. Não só porque a gente quer que a pandemia passe, não só porque a gente deseja que a igreja cresça, não só porque nós queremos caminhos melhores e mais fáceis, mas única e exclusivamente porque nós devemos desejar e devemos externar a vida de Jesus em nós. Essa esperança que Simeão guardou no seu coração era a criança que salvaria o povo do pecado. Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Essa é uma das orações tradicionais judaicas que dizia que eu veja a consolação de Israel. Que eu possa ver a consolação de Israel. Que eu possa ter a esperança de Cristo. Que eu possa ter isso. Que o meu irmão possa ter isso. Que aquele que adentrar na nossa casa, que aquele que adentrar no nosso trabalho, aquele que adentrar na igreja, aquele que estiver ao nosso redor nos trabalhos evangelísticos, aquele que estiver caminhando, tem a mesma esperança.
E Simeão alcançou essa dádiva de ter a oração respondida. Por isso que a gente volta no subtítulo: a espera recompensada. É impressionante, e nós falamos isso também em algumas aulas anteriores. Deus nunca falha, porque Ele é bom o tempo todo, porque Deus cumpre as suas promessas. Ele não deixou de cumprir nenhuma delas. E Simeão é um caso muito nítido para nós. Ele foi impulsionado pelo Espírito a ir ao templo. Lá, naquele momento, José e Maria com o menino nos braços, Simeão apresentou o bebê diante de Deus, conforme a lei ordenava. Isaías 7, versículo 14. Vamos ler juntos? Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Não tenho dúvidas que esse testemunho de Simeão, com esse papel do cumprimento da promessa de Deus para ele, da vinda de Jesus. Jesus, a quem ele tanto aguardava e a quem tanto nós devemos aguardar. Que analogia é essa, né? Trazer para os moldes de hoje uma coisa tão atual. De madrugada eu confesso aos irmãos que essa confiança de Simeão me impressionou. Me deixou nocauteado. Porque ele é um cara de modelo justo, modelo piedoso, cumpridor da lei, e ele testemunhou e teve a sua oração atendida. O Espírito Santo cumpriu a promessa de que Simeão não morreria antes de ver o Cristo. Simeão estava realizado e em paz. Esse deveria ser também o sentimento de todo aquele que tem a fé em Cristo e o encontrou. Não devia ser? Às vezes a gente dá uma escorregada e começa a esmorecer, ficar cabisbaixo. E aí a gente tem que lembrar que a promessa maior de Jesus, a promessa maior do Messias na nossa vida, ela tem que ser uma prática de uma fé viva. Porque se nós o encontramos de fato, nossos dias têm que ser diferentes. Nosso contexto de vida tem que ser diferente. Nossa interpretação para com os irmãos tem que ser no modelo de amor. Tem que ser na prática. Uma coisa mais singela, mais amorosa, mais prazerosa. Lembram que eu comentei que muitos acham que a gente está aqui num resort, na Terra? Eu tenho a impressão que nós temos esse contexto cristão meio equivocado. Porque se nós achamos que aqui é um resort, acho que realmente nós estamos com alguma interpretação diferente. Porque o resort não é aqui. Se nós realmente queremos um modelo de cristãos comprometidos, nós temos que exercer isso. E não vai ser fácil. Não vai ser um modelo fácil.
mas nós devemos cumprir o que Jesus nos ensinou, propagar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Esquecer essas tentações da terra e nos desafiarmos a um modelo de contrariedades e que agora se acirra pela internet, cada um quer ter suas razões, suas expectativas teológicas não combinam com as minhas expectativas. Então você não pode ser meu irmão, você tem que ser meio irmão, porque você não combina com as minhas ideias. Eu não compactuo com o que o Milton fala. Então o Miltinho falou uma coisa, eu não compactuo, então ele não é mais meu irmão, ele é meio irmão. A gente falha muito nisso. Porque a esperança de Jesus, para nós, devia ser o foco o tempo inteiro. E aí a gente acaba saindo disso. Se esperamos em Deus, seja na juventude ou com uma idade avançada, podemos colher frutos de uma vida nutrida diariamente pela confiança no Senhor. Pessoas com caráter como o de Simeão são recompensadas ainda em vida e no porvir a vida eterna. Pessoas como Simeão são recompensadas ainda em vida e numa vida além desta, que é a vida eterna. Se nós temos realmente essa expectativa da vida eterna, nós podemos ser tal como Simeão. Nós podemos ser o cara que acreditou, que ouviu o Espírito Santo e que teve a compreensão de que a salvação era tudo o que ele precisava. Como tem sido o caráter cristão? Como tem sido o seu caráter cristão? Essas características desse homem, o que eu preciso me aperfeiçoar? O que você precisa se aperfeiçoar? Vou deixar para que vocês aí em casa pensem e a gente consiga entender o que Deus tem falado. Próximo tópico, o cântico de louvor de Simeão. Vou pedir para que Miltinho possa ler de novo, para a gente ter uma compreensão que durante a apresentação, Simeão louvou a Deus com tanta gratidão. 28 a 33. Vamos ler novamente, capítulo 2 de Lucas, que é o nosso central da lição. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quando Simeão pegou o bebê nos braços, o apresentou a Deus. Ainda hoje, o cântico de Simeão é encontrado em ofícios litúrgicos. Tal termo retrata o momento em que Simeão vivenciara. Agora despedes. Ele estava se despedindo com louvor desta vida. Ele estava se despedindo naquele momento porque ele estava sentindo tamanha gratidão diante da promessa de Deus e que ele testemunhou. Simeão reconheceu a soberania de Deus como o Senhor absoluto e usou a linguagem que o escravo usa ao pedir sua liberdade. Olha que interessante. Pois a palavra para o Senhor déspota implica a ideia de um líder absoluto, como um senhor dos escravos.
Assim como o escravo anseia por sua liberdade, Simeão estava liberto do que prendia, do que o prendia a essa vida, porque ele tinha acabado de ver o Messias. Eu gostei muito desse parágrafo. Na página 43, vocês podem ler novamente o segundo parágrafo. Ele estava liberto do que o prendia a essa vida. Simeão estava tão feliz porque os seus próprios olhos tinham visto Jesus. E ele sabia que Jesus era a salvação de Deus. No entanto, depois sua oração tomou um novo rumo, que nós lemos ainda há pouco, que começou com uma autêntica cerimônia judaica, que ultrapassava fronteiras e envolvia no linguajar dele todas as nações. O Messias estende a sua salvação a todos os povos. Salmo 96, versículo 3. Isaías, depois 52, versículo 10. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Isaías 52, versículo 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo somente para os judeus, ele tinha vindo para todos os povos. E era para ser como Isaías tinha profetizado, uma luz para revelar a vontade de Deus aos gentios, a vontade de Deus a todos os povos. Jesus é a luz para todas essas pessoas, é a luz do mundo, a luz de Cristo que também iria trazer a glória ao povo de Israel. Mas parte desta glória seria o alcance universal da salvação. Jesus ilumina o caminho daqueles que estão em trevas, caminhando para a morte. José e Maria ficaram tão admirados com aquela oração de Simeão, que foram ditas ao Senhor, que glorificaram o nome de Deus por meio do seu povo e estenderam a salvação aos perdidos. Ficamos imaginando o quão Simeão foi agraciado por Deus por ter participado disso. Ele reconheceu soberania, porque ele sabia que o Senhor era absoluto. E não era uma salvação só para os judeus, né? Ele já sabia disso e era uma oração para todos os povos. Era uma oração para todos os povos. Mais uma vez, a nossa cronologia vem para a atualidade e nos faz reflexão. Vamos lá. Enquanto esperava a volta de Cristo, quais seriam os maiores motivos pelos quais você tem cantado ao Senhor? Você tem louvado a Jesus por tão grande salvação? Assim como Simeão, que reconheceu em Jesus o Salvador, nós temos motivos para louvá-lo? Durante a nossa vida toda ou só alguns momentos? A vida toda ou alguns momentos? A vida toda ou alguns momentos? Desafio. Desafio para nós. Palavras benditas e temidas de Simeão. Vamos ler Isaías, capítulo 8, versículo 13. Versículo 13 a 15. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto.
Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Ele foi abençoado e também abençoava pela sua oração. Ele foi bênção de Deus, ele invocou essa bênção também sobre a Maria e José. Diversas vezes ele ouviu então o Espírito Santo. Agora então era a vez dele falar e estava sendo usado para profetizar a missão do Filho do Homem. Qual era a missão? Da salvação. Prático, né? O plano de Deus é o de obedecer à salvação, é de oferecer a todos os povos. O Messias seria a pedra rejeitada e a pedra, ao mesmo tempo, que seria de tropeço para Israel. Por causa de Jesus, muitos seriam derrubados. Olha que legal. Quando eles fossem convencidos de seus pecados. E ao mesmo tempo, e depois disso, seriam levantados então pela salvação. Ainda hoje, a cruz é o tropeço para o povo de Israel, que não entende que Jesus é a sua rocha. Acho que vale a pena a gente ler aqui, caminhando para o final, 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10, para a gente entender a perfeição do plano de Deus. Entender que muitos seriam derrubados ao serem convencidos de seus pecados, mas seriam levantados pela salvação. E ainda hoje, a cruz é o tropeço para o povo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu fico surpreso cada vez que leio esse texto, porque é uma mensagem atualizadíssima. O plano de Deus é de oferecer salvação a todos os povos. As pessoas, elas naquela época iriam aceitá-la com alegria ou rejeitá-la, tal como hoje. Não pode haver neutralidade com respeito a Jesus. Ou a gente se rende, ou estamos em guerra com Ele. Ou nós nos rendemos a Jesus, ou nós estamos em guerra com Ele. E o orgulho do homem o impede de fazer essa rendição.
Até hoje a humanidade está dividida diante de Jesus. Até hoje. Até hoje. A cruz que aparentemente foi ruína, na verdade foi a manifestação da exaltação da glória de Deus para a salvação dos que creem. O sofrimento de Jesus foi o seu triunfo da obra redentora. As palavras de Simeão que foram pré-anunciadas antes do sofrimento dele, sofrimento físico, seriam tristeza enorme para sua mãe, como uma espada, conforme ele relatou. E para todos nós. Qual é o desafio? Quantas pessoas precisam ouvir palavras que nos abençoam? Quantas pessoas nós desejamos e não queremos que eles vejam a morte antes que vejam a Cristo? O que eu estou fazendo para que outros olhos vejam a cruz de Cristo, vejam a luz de Cristo, brilhando por nosso intermédio? O que será que nós estamos fazendo, de verdade, comodamente, sentados, reclamando de tudo e mais um pouco? Reclamando pela chuva? Reclamando da pandemia? Reclamando porque o comércio não abriu? O que será que Deus tem para nós? O que será que Ele quer falar através da vida de Simeão para nós? Nós cristãos aguardamos a vinda do Messias. Ele sim vai nos levar para morar com Ele. Essa espera que deve ser a nossa, com a mesma confiança que Simeão esperou e foi recompensado, deve ser a nossa. Essa peregrinação na terra de Simeão deve ser a nossa. Essa quietude de um homem justo, piedoso, deve ser a nossa. Esse silêncio do qual o Espírito Santo falou com ele, é também para nós. Porque o que Simeão preconizou foi que as características de Cristo estejam dentro dos cristãos. E essa espera valiosa transformou na esperança da volta do Senhor até hoje. Até hoje. Simeão, então, estava pronto para morrer. E eu? E você? O que nutre o nosso coração desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Você passa dias sem pensar na volta de Cristo? Você não fala com Jesus com frequência? Ou você fala nas horas que você percebe que o vírus vai te pegar? Que
tipo de contato você quer com Deus? Que tipo de situação nós almejamos para aqueles que não conhecem Jesus? Duas reflexões finais. Não posso me esquecer, e pedindo licença à minha família, que um dos momentos mais importantes que eu pude presenciar foi meu sogro aceitando a Cristo. Na sala dele, nos seus últimos momentos, ele foi visitado pelo pastor, por alguns presbíteros, e ali naquele momento, ele resolveu, aceitou Jesus como seu Salvador. Simeão e sua vida, seu testemunho, seu crédito com a vinda messiânica é justamente isso. É isso. É simples. É simples. Eu acho que a gente nunca viu uma geração tão próxima da cruz como nós temos visto agora. Tão próxima dela. Porque a cruz nos faz enxergar o quanto Jesus sofreu, mas ele não está mais lá. E ele deve estar dentro de nós. Ele deve viver em nós. Nossa geração tem sofrido, tem sentido um bocado tudo o que tem acontecido. Mas, tal qual a espera de Simeão foi recompensada, deve ser a nossa espera recompensada, minuto a minuto. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos faça mais íntegros, mais afiados com a palavra, mais dentro dos conceitos cristãos, amoldados nessa recompensa agraciada, do qual hoje a palavra trouxe para nós. Quero orar novamente antes de encerrar, agradecendo a paciência de vocês. E logo um ano novo vai começar. Apenas uma mudança de ciclo. Mas, certamente, que Jesus possa estar ainda mais vivo dentro de nós, que a nossa fé esteja viva. Não sejamos resmungões, reclamões, mas sejamos peças importantes dentro da história que Deus ainda tem para nós. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque também ouvimos hoje a palavra tão abençoada do nosso pastor. Obrigado a Deus por essa igreja, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Pedimos e clamamos realmente pelas pessoas que estão precisando da tua mão. Agradecemos, Senhor, pela história de Simeão. Agradecemos porque ele é uma testemunha viva ainda entre nós, que honrou a tua palavra, honrou a espera messiânica, e assim
os nossos dias estejam contemplados nisso. Possamos ser peças importantes, testemunhos valiosos, e que nós possamos, ó Deus, servir a Cristo como o Senhor nos recomenda. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos, Senhor, cuida de nós, cuida dos nossos pastores, das vidas das nossas famílias, de todos que estão aqui, de todos que estão assistindo. Ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, um excelente domingo a todos.